Olá pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo, produtividade. Nós vamos abordar alguns aspectos importantes sobre alguns aspectos psicológicos, alguns aspectos subjetivos, né, da gestão do tempo. Quando a gente fala em gestão do tempo, nós falamos de ferramentas de gestão do tempo, mas também sobre algumas questões comportamentais, né, que ajudam a gente a ter uma gestão do tempo melhor. Então é nesse aspecto que nós vamos estar falando um pouquinho. A primeira questão é por que você gostaria de ter mais tempo, né? O que você faria, né, se você tivesse mais tempo? Parece uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta muito relevante quando a gente pensa em gestão do tempo. Porque muitas vezes nós achamos que a questão de gestão do tempo tem a ver com simplesmente ter mais tempo para fazer certas coisas, né, que muitas vezes não estão somando, não estão agregando questões importantes na nossa vida, né? Então, às vezes, ter mais tempo para fazer coisas que às vezes podem não estar nos ajudando a conseguirmos nossos objetivos. Então, quando a gente pensa em gestão do tempo, é importante a gente primeiro se questionar aonde eu estou empregando meu tempo atual, né? Em que forma eu estou aplicando aquele tempo disponível que eu tenho, a organização do meu dia a dia e se é realmente nas coisas que são importantes para mim. Por isso que é diferente, né, o conceito da pessoa ser uma pessoa ocupada e ser uma pessoa produtiva, né? São duas coisas diferentes. A pessoa ocupada é aquela pessoa que muitas vezes estuda, trabalha, né, tem uma carga horária de atividades, né, muito alta, né, durante a semana. Tem pessoas que têm uma carga horária de 50, 60, 70, 80 horas por semana em atividades de trabalho e estudo. E muitas vezes aquilo não lhe traz satisfação. Essa pessoa, ela não está sendo produtiva, ela está simplesmente se mantendo ocupada. Estar ocupado não significa que nós estamos conseguindo aquilo que nós gostaríamos, né? Ou aquilo que nos deixa felizes, aquilo que nos deixa satisfeitos com a nossa própria vida. Ser produtivo, usar o tempo de forma produtiva, tem a ver com a gente usar nosso tempo para coisas que realmente são importantes para a gente, aquilo que nos trazem satisfação, que nos agregam valor, que nos colocam numa posição de desenvolvimento pessoal, né, que vai de encontro aos nossos objetivos. Então, uma das perguntas que eu quero fazer para vocês é se vocês acham que vocês são produtivos ou vocês estão simplesmente muito ocupados, né? Então, isso é um ponto importante quando a gente pensa em gestão do tempo. Então, nesse momento, eu quero propor para vocês fazer um exercício, que é o exercício Inventário de Administração do Tempo, que está disponível no nosso material. Então, pare o vídeo agora, baixe o questionário que está disponível no nosso curso e faça, siga as instruções, né? E veja aonde que você está, onde você possivelmente está utilizando o teu tempo, né? E aonde que você possivelmente pode estar desperdiçando o teu tempo. Tudo bem, pessoal? Então dá uma paradinha no vídeo agora e vai lá e faz isso, tá ok? Até daqui a pouco. Ok, pessoal, então se vocês já fizeram o exercício proposto, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os desperdiçadores do tempo, né, aonde a gente gasta tempo na nossa vida, né, que poderíamos utilizar ele de forma mais inteligente, de forma mais produtiva. No teste que vocês fizeram, aparecem várias áreas, né, várias ações da nossa vida que fazem com que a gente desperdice tempo. Então, lá no inventário, vai dar um percentual, vai dar uma nota, onde vai dizer para você se você utiliza bem ou não essa característica, né, essa área da tua vida.
Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, né, o que seriam essas características? Então, planejamento do tempo. Se a sua nota foi baixa nesse item, significa que você não tem a tendência a não organizar bem o teu tempo. Tem a tendência a não fazer as coisas de forma produtiva, né? Você não tem controle de como você gasta o teu tempo. Então você precisa estar revendo isso. A outra, que seria o B, tem a ver com a administração por crise, ou seja, você é o famoso bombeiro, né? Aquela pessoa que acaba agindo de forma reativa, né? Ou seja, só quando as coisas pioram é que você toma alguma atitude para resolver. Então você precisa estar observando essa questão. O C tem a ver com organização pessoal, que provavelmente, né, você não mantém uma organização das suas coisas, seja no trabalho ou no estudo, e isso faz muitas vezes que você perca tempo, né, tentando achar as coisas, tentando encontrar as coisas, tentando organizar as coisas. O D tem a ver com a comunicação, que você pode usar a comunicação de forma que não seja muito produtiva. Então, ou você é prolixo, né, aquela pessoa que demora demais para falar as coisas, né? Ou você não toma cuidado, muitas vezes, na comunicação, e isso faz você ter que voltar e falar de novo e comunicar novamente. Então, essas falhas de comunicação podem também gerar problemas de gestão do tempo. O tomada de decisões, você tem dois casos: ou você toma decisões, demora muito para tomar decisões, e isso acaba protelando essas decisões e faz você perder tempo, ou você toma decisões muito precipitadas e dessa forma você acaba errando, e esses erros vão lhe custar, além de outras coisas, a questão do tempo. Diagnóstico de problemas tem a ver com você observar, analisar e encontrar soluções para os problemas. É a mesma ideia da tomada de decisões, né? Você pode demorar demais para perceber as coisas e analisar os problemas do seu dia a dia, ou você pode fazer isso de forma precipitada, e dessa forma você acaba tendo problemas, né, de perda de tempo para tentar resolver coisas que você já poderia ter resolvido antes. Delegação. A delegação tem a ver com coisas que você talvez você centralize muito as coisas que você faz na vida. Então você tenta fazer tudo sozinho, né? E na vida a gente tem que tentar delegar coisas que são menos importantes para a gente, né? Então, um exemplo disso é, por exemplo, você ter que pagar contas manualmente num banco, né? Por que de repente eu não posso pôr isso num débito automático, coisa parecida? Então, às vezes você tenta economizar tempo e aí você acaba perdendo tempo porque você não passa as coisas menos importantes para os outros fazerem. Capacidade de dizer não. Aí entra realmente exatamente o que está sendo dito, né, nessa frase. Tem pessoas que têm mais dificuldades em dizer não e acabam assumindo questões, assumindo responsabilidades que são ruins, né, para ela, e que ela poderia simplesmente ter dito não e ter resolvido isso antes. Então você muitas vezes está fazendo coisas que não são boas para você, porque simplesmente você não quis dizer não para a pessoa. O uso do telefone, aí o uso do telefone entra o uso da tecnologia do modo geral, né? Comunicação, né? Então WhatsApp, redes sociais, né? Então muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade com essas questões e acabam perdendo tempo demais, né, fazendo isso. Às vezes a gente usa, por exemplo, as redes sociais como uma fuga, e a gente acaba muitas vezes usando aquilo como um pretexto, né? A gente fica lá na rede social navegando, tal, mas a gente usa isso como um pretexto para não tomar atitudes, para não fazer as coisas importantes. Delegação para cima tem a ver com, principalmente relacionado ao trabalho, tem a ver com você lidar e negociar melhor com as demandas que vêm do seu chefe, ou que vêm dos professores, ou de pessoas de autoridades, dos pais, né, de autoridades na sua vida. Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas por obrigação,
acaba fazendo coisas por medo, acaba fazendo isso por submissão, e muitas vezes a gente não percebe que pode negociar algumas questões em relação a isso. A questão de prioridades, né? Isso é um ponto fundamental da gestão do tempo, é saber estabelecer prioridades, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, no restante do curso. Prioridades é aquilo que são coisas que são importantes para a gente, né? Coisas que vão agregar de fato um valor na nossa vida. Então, muitas vezes você provavelmente tem dificuldade em estabelecer o que é prioritário, o que eu faço primeiro, né? E muitas vezes a gente se sente culpado, né? Porque, por que eu não estou fazendo tal coisa? Né? Mas quando você aprende a estabelecer prioridades, você descobre que tem coisas que até, em alguns casos, não precisam ser feitas ou podem ser feitas depois, porque aquilo não é uma prioridade. Capacidade temporária tem a ver com a sua produtividade, né? Muitas vezes a gente perde muito tempo porque a gente tem dificuldade em ser produtivo, né? Em produzir. A gente demora demais para fazer as coisas que precisam ser feitas. Perfeccionismo, eu acho que é um caso muito interessante quando a gente fala sobre isso, né? Porque o perfeccionismo é uma das principais causas de perda de tempo, né, na vida de uma pessoa. Às vezes tem pessoas que são excessivamente perfeccionistas, detalhistas, para coisas que não precisam. Então, por exemplo, eu vou escrever um e-mail, eu leio o e-mail 20 vezes antes de mandar, ou vou fazer uma coisa aí, dependendo, eu tenho um método, uma metodologia de fazer as coisas, e eu sigo rigidamente aquilo, e não necessariamente eu tenho uma flexibilidade para lidar com aquilo. Então, uma das perguntas é o seguinte: será que eu estou sendo perfeccionista demais? Detalhista demais? É necessário ser desse jeito? Objetivos pessoais. Aí entra um ponto fundamental na minha visão sobre gestão do tempo, é que as pessoas, elas perdem tempo na vida porque elas perdem foco dos seus objetivos. Uma pessoa que administra bem o tempo, ela tem foco naquilo que é importante para ela, dos objetivos pessoais. Na nossa vida, a gente acaba fazendo coisas que são necessárias. Então, né, eu costumo dizer, né, tem certas coisas que não tem como fugir, eu tenho que fazer. Mas aquilo nem sempre faz parte dos meus objetivos. Então, coisas que não são parte dos meus objetivos, eu tenho que tentar dosar ao máximo o tempo que eu gasto em relação a isso, porque muitas vezes aquilo não vai me agregar nada. Flexibilidade no trabalho, né? Pessoas rígidas tendem a perder tempo, porque muitas vezes a gente perde tempo porque a gente insiste naquilo que nós estamos fazendo, daquela maneira, daquele método, daquela forma, e a gente não percebe que existem formas mais rápidas, mais objetivas, mais produtivas de fazer. Aí entra aquela ideia, né? A ideia de que existe uma diferença entre insistir e persistir. Insistir tem a ver com a gente fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E mesmo que as coisas não estão dando certo, eu estou insistindo, né? Eu vou na mesma direção, faço sempre do mesmo jeito. Persistir vem a ver de você fazer também, você continuar fazendo, mas de uma forma diferente. Você persiste, você vai na periferia, né? A palavra periferia vem dessa questão, né? De fazer o contorno, estar ao redor, né? Então, vem você dar a volta, né? E fazer diferente. Eu costumo dizer, uma ilustração interessante, é aquela pessoa que precisa pular um muro, mas o muro é muito alto, e ela fica insistindo, tentando pular o muro, mas ela nunca vai conseguir. É mais inteligente você dar a volta pelo muro. Isso é persistir. Concentração. Aí é um ponto fundamental que eu acho que é a questão da sociedade atual e da nossa vida, né, com todas as distrações que nós temos, acaba causando uma situação muito complicada nesse ponto. Cada vez mais nós temos dificuldades de nos concentrarmos nas coisas, mas não se iluda, gente. Por mais que a gente ache que a gente seja multitarefas e tal, né, conseguimos fazer mil coisas ao mesmo tempo, nada substitui a concentração e o foco.
O foco e a concentração vai fazer com que você faça coisas que você demoraria de forma distraída. De repente demoraria meia hora para fazer. Se você tiver foco e concentração, você faz, sei lá, em 10 minutos, né? Então é melhor eu ter foco e concentração do que ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo agora. Tá legal, pessoal? Então essas são algumas dicas aí iniciais de administração do tempo. Faça uma reflexão, veja qual aspecto ou quais aspectos desse você está com mais dificuldades, veja como que você pode melhorar, né? O que eu posso fazer de forma concreta para mudar essa minha visão, tá certo? Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.